O valor de qualquer coisa neste mundo é definido por vários motivos. Mas, com certeza, a escassez, a raridade, o quanto é difícil conseguir alguma coisa é o principal motivo para transformar essa coisa em algo valioso. Por isso, não é à toa que o ouro, com o passar do tempo, se transformou em um metal extremamente valioso. O ouro caiu no gosto das pessoas e o ouro é extremamente escasso, difícil de se conseguir. Para ser extraído o ouro das rochas, é preciso mineração, é preciso muito trabalho e tudo isso sem garantia nenhuma, na maioria das vezes, que o ouro será achado. Dessa forma, o ouro, por milhares de anos, se transformou em uma reserva de valor, se transformou em sinônimo de riqueza. Todo mundo, há séculos, quer ter ouro no seu portfólio, quer ter ouro guardado, quer ter ouro como sinônimo da sua própria riqueza. Mas, no mundo atual, a tecnologia possibilita muito mais facilmente que se ache ouro e até que se extraia ouro. O problema é que a tecnologia é cara. Para você conseguir pesquisar terras, montanhas, lugares onde é possível se extrair o ouro, é necessário o uso de muita tecnologia. Consequentemente, é necessário o uso de muito investimento, de muito dinheiro. Diante de tanto investimento, muitas vezes empresas de mineração até conseguem descobrir que em determinada região existe uma concentração de ouro, de minério, ali naquela rocha, debaixo daquela terra. No entanto, eles fazem uma conta matemática. Se nós vamos gastar X, Y, Z para extrair esse ouro, é preciso que mais que X, Y, Z, bem mais, seja conseguido de dinheiro com esse ouro extraído. Senão, não vale a pena. Pelo menos não vale a pena neste momento, porque o preço do ouro está sempre oscilando. Então pode haver uma época em que sim, aquele ouro que a empresa havia descoberto e que estava adiando a mineração dele, a extração dele ali por anos, finalmente ela vá lá e capte esse ouro, extraia esse ouro, desde que o mercado possibilite a ela ganhos financeiros. Essa lógica é muito importante de ser entendida, porque quando falamos que o ouro é escasso, sabemos que com pesquisas, com tecnologias, com investimentos financeiros, é possível sim aumentar a quantidade de ouro extraída aqui no planeta Terra. Aliás, existem até quem fale em futuramente, com o desenvolvimento das conquistas aeroespaciais, que o ser humano vá extrair ouro também em outros planetas que tenham esse minério. Talvez vá valer a pena financeiramente pela quantidade que for achada de uma extração do ouro até fora da Terra. Então entenda, o ouro não é finito, o ouro ele é escasso, o ouro é difícil de ser conseguido, mas com investimentos, com pesquisas, com tecnologias, se consegue extrair mais ouro
ano após ano. Se você está aqui assistindo ao vídeo, acompanhando esse raciocínio, gostando dessas informações e desse conteúdo, deixa o seu like agora aqui no vídeo. Se você deixa para depois, você acaba esquecendo. Aliás, se você não for inscrito aqui no canal, mas é curioso em relação ao Bitcoin, em relação às criptomoedas, mas não está inscrito aqui no canal O Minimalista Cripto, faça isso agora também, porque se você deixa para depois, acaba esquecendo. Pois bem, tudo isso, todo esse contexto tem que ser explicado sobre o ouro para que finalmente nós entremos no Bitcoin, para que nós falemos do Bitcoin. E o quanto esse Bitcoin é ainda mais escasso que o próprio ouro. Aliás, não só escasso, mas finito. E é isso que faz toda a diferença. Lembra que eu falei que em relação ao ouro, com investimentos, você consegue achar mais ouro aqui na Terra. Se você investir mais ainda, você consegue achar ouro até fora da Terra, em outros planetas. Já o Bitcoin não. O Bitcoin, criado oficialmente em 2009, ele foi criado tendo como premissa básica que ele terá uma produção de apenas 21 milhões de unidades. Eu vou repetir, 21 milhões de unidades. Aconteça o que acontecer, o Bitcoin não terá 22 milhões, 25 milhões, 30 milhões, 100 milhões, é 21 milhões de unidades e ponto final. Isso porque o Bitcoin foi criado dessa forma. O código do Bitcoin foi criado dessa forma. Para você mudar isso, você teria simplesmente que acabar com o Bitcoin e criar uma outra coisa. Se você utiliza o código do Bitcoin foi definido dessa maneira. E pior que isso, para quem conta com uma desvalorização do Bitcoin. Não bastasse ele ser finito, muitas unidades de Bitcoin foram perdidas, principalmente no começo do Bitcoin, quando ele não tinha valor. Muita gente ganhava Bitcoin, conquistava Bitcoin, Bitcoin não tinha preço quase que nenhum naquela época, e como algo ganho, como algo que não tem um valor financeiro de momento, a gente acaba não dando importância àquilo. E esses Bitcoins perdidos fizeram que o número final do Bitcoin seja ainda menor que 21 milhões de unidades. Então, em 2140, quando for minerado, quando for produzido a última unidade de Bitcoin, e nós formos olhar ali o número final, é bem provável que ao invés dos 21 milhões de unidades, tenha 19 e pouco, 20, tenha bem menos que os 21 milhões de unidades prometidas, né, no início, na criação do Bitcoin. Então você entende como, além de ser finito, ele acaba sendo deflacionário em todos os sentidos, por ele ter menos ainda que o número maior prometido em sua criação. E agora eu vou te dar uma informação aqui que é uma cereja do bolo neste momento que vivemos no criptomercado. Hoje o Bitcoin está aí na casa dos 44 mil dólares. Mas esqueça essa coisa de preço. Se quando você estiver assistindo este vídeo, o Bitcoin estiver 40, estiver 60, 80, estiver 50, estiver 30, tanto faz. Isso não é o mais importante. Entenda simplesmente o seguinte. Hoje, enquanto eu gravo este vídeo, existem 60 milhões de milionários pelo mundo. 60 milhões de milionários. Se cada milionário resolver comprar um Bitcoin hoje, com esse Bitcoin na casa dos 40 mil dólares, não tem Bitcoin para todo mundo.
Então entenda que o número de milionários no mundo tende a crescer ao longo do tempo. Muito provavelmente crescer, quando não, se não crescer, pelo menos se manter mais ou menos ali equilibrado. No entanto, não existe Bitcoin sequer para os milionários. Já a população do mundo é de 8 bilhões de pessoas. A adoção do Bitcoin hoje gira em torno de 5 a 10%. Eu acho 10% um número exagerado. É óbvio que em países com mais adoção do Bitcoin, 5% também acaba sendo um número baixo. Então, gira em torno de 5 a 10% da população mundial, segundo estimativas de empresas que fazem esse tipo de pesquisa relacionado ao Bitcoin, relacionado ao setor cripto. Então, não existe Bitcoin nem para os milionários, Bitcoin suficiente, e nem para a população mundial. Para essa, muito menos. Mas é claro que sempre dá para alguém conseguir ter uma fraçãozinha de Bitcoin. Porque esse é outro detalhe importante do Bitcoin. O Bitcoin é dividido em 8 casas decimais. E quando nós temos essa divisão em casas decimais, nós acabamos chamando de satoshis. Então o certo não era a pessoa falar, a não ser que a pessoa tenha de um Bitcoin inteiro para cima, né? Mas para quem tem menos de um Bitcoin na carteira, o certo seria falar quantos satoshis ela tem. E não quantos bitcoins, pois ela não tem nenhum bitcoin sequer. Mas nós nos acostumamos a falar sobre, temos tanto bitcoin e assim deve continuar. Até que, talvez no futuro, com essa massificação do uso do bitcoin como reserva de valor, as pessoas venham a falar de satoshis. Ou talvez não, porque o ouro também ele é medido ali em onças e ninguém costuma dizer, eu tenho tantas onças de ouro. Não, a pessoa costuma dizer, eu tenho ouro, né? Ou eu tenho tantos gramas de ouro, tantos quilos de ouro. O fato é que, com o passar do tempo, as pessoas poderão sim ter bitcoins por meio de satoshis. Bitcoins inteiros, um ou mais, vai ser uma minoria que vai possuir isso no mundo. Exatamente por o Bitcoin ser algo finito, consequentemente escasso, mais valorizado até que o ouro, que embora seja escasso também não é finito. Você está entendendo o raciocínio? Mas Fábio, o ouro existe há milhares de anos, ele é importante, valioso, sinônimo de riqueza há milhares de anos. Como você me diz que o Bitcoin, algo criado há apenas 14 anos, é mais valioso que o ouro? Entenda o seguinte, o ouro, obviamente, que ele se provou ao longo do tempo. É óbvio que o ouro tem milhares de anos e isso não pode ser deixado de lado. O Bitcoin está se provando ano após ano. Só que no mundo digital, você acha mais fácil você juntar ouro como riqueza, algo físico, algo que chama a atenção das pessoas na rua, que você não pode andar por aí carregando ouro, que você vai ser muito provavelmente roubado, que você precisa espaço para guardar, isso eu estou falando, é óbvio, de quem tem condições de comprar bastante ouro, você precisa deixar dentro de um banco, você precisa deixar dentro de um cofre, você não pode deixar à vista. O ouro é um resquício do mundo físico, que existe, por isso nós estamos aqui, você aí, eu aqui, mas que tem já há alguns anos, desde o surgimento da internet, em paralelo a ele, um mundo digital. Um mundo digital que não para de crescer. Um mundo digital que não para de evoluir. A juventude não está preocupada com ouro, mas a juventude está preocupada sim com tecnologias, está preocupada sim com a internet,
Está preocupada assim com criptografia? A juventude enxerga valor no Bitcoin, enxerga valor no setor cripto, em coisas correlacionadas ao setor de criptomoedas. Eu não vejo nenhum jovem aí dizendo que quer comprar ouro, guardar ouro. Veja bem, é óbvio que existem exceções, mas eu estou falando do comportamento humano. E mercado financeiro, mercado de renda variável tem tudo a ver com o comportamento humano. Se antes fazia sentido para o ser humano juntar a maior quantidade de ouro possível, hoje não faz mais. E nesse mundo digital em evolução, a escassez do Bitcoin, o fato do Bitcoin ser finito, o fato do Bitcoin em pouquíssimo tempo estar ganhando espaço como reserva de valor no mundo, e isso faz dele algo cada vez mais valioso. E que eu não tenho medo nenhum em afirmar aqui que torna-se esse Bitcoin em algo mais valioso que o ouro. Porque eu estou enxergando o presente, estou enxergando também o passado, mas acima de tudo, estou enxergando o futuro. E acredite, no futuro, sinônimo de riqueza vai ser Bitcoin e não ouro. No futuro, o mundo digital vai enxergar o Bitcoin como a reserva de valor do mundo. Nem que tenha o ouro em paralelo, nem que tenha outras reservas que surjam em paralelo, mas com certeza o Bitcoin, por ser a primeira criptomoeda, a única criptomoeda descentralizada, esse é outro detalhe fundamental de se destacar aqui. Bitcoin é 100% descentralizado. Se você quer achar um dono, um criador do Bitcoin, você não acha. Você sabe sim que foi Satoshi Nakamoto, mas quem foi esse Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe. E o fato de ser 100% descentralizado eleva ainda mais o valor do Bitcoin perante absolutamente qualquer outro ativo. Amigo seguidor aqui do canal O Minimalista Cripto, para encerrar esse vídeo eu quero só falar uma última coisa. Aquele que não tem Bitcoin ainda em sua carteira de investimentos é louco. Na minha opinião, é louco. E aquele que não vê ainda nenhum valor no Bitcoin, nenhum valor no setor cripto de uma maneira geral, pois bem, essa pessoa pode, na minha opinião, ser perfeitamente comparada a um dinossauro. Ela parou no tempo. Ela não consegue mais enxergar nem o presente e muito menos o futuro. Por hoje é só. Se você chegou aqui até o final do vídeo, deixe o seu like no vídeo. Aliás, deixe também um comentário abaixo do vídeo. O que você acha? Você acha realmente que o Bitcoin é muito mais valioso que o ouro ou você ainda vê mais valor no ouro? Deixe a sua opinião.